finalmente lançamos o tão esperado template de prevenção e combate a incêndio ano 2026, com muitos novos recursos. Entre eles, nós temos a inclusão do sistema completo de SPDA e de gás predial para que seja possível realizar projetos executivos dessas duas disciplinas utilizando esse mesmo template. Então, basicamente, desse template você vai levar 3, que é o sistema de SPDA, de GLP e o sistema hidráulico preventivo, né? Então, também agora é possível fazer projetos executivos bem detalhados dentro desse template, né? Com todos os novos recursos que nós veremos mais à frente. Mas os principais itens são a adição dessas duas disciplinas de forma a ter os componentes, né, de projeto executivo, e também que agora esse template com um único arquivo ele é compatível com todos os estados brasileiros. Então agora você não adquire por estado separado. Um único template vai te atender para todos os estados. E nós veremos mais à frente como que vai funcionar esses recursos dentro aqui do template na versão 2026. Então, jogando aqui para a tela agora, vocês podem ver então que esse template ele tá bem maior, né, praticamente o dobro do que era, tanto na representação aqui do showroom, quanto na questão das tabelas e quantitativo de famílias e afins. Então, como vocês podem reparar aqui, nós temos a adição de novos tipos de reservatório, né? Agora nós temos tudo separado aqui por grupo, de forma mais fácil para visualizar. Os extintores continuam, porém agora com novos recursos. As placas continuam paramétricas e agora com uma nova função que eu vou mostrar mais à frente sobre a parte de faixa de vista. Então, por exemplo, se a placa ficar acima da tua faixa de vista, agora ela continua com a representação da legenda na planta baixa, ela não some mais. E além, claro, dela ser paramétrica. Então, qualquer valor que a gente der para o tamanho dessa placa, ele vai tomar. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um valor aleatório para, por exemplo, 0.57. Quando eu não aplicar aqui, ó, ele atualiza a placa inteira para mim, numa única família. Então ela é paramétrica agora também. Todas essas outras aqui, por exemplo, essas placas do Rio Grande do Sul, paramétricas e com esses recursos. Aqui nós temos as placas especiais, né? Gás inflamável, não fume, não use fósforo. As placas de lotação, né? E de itens de combate ao incêndio. Agora nós temos também uma representação em 3D das rotas de fuga, tanto a intermediária quanto a final. Então a gente tem essa representação aqui que ela funciona em planta e no 3D. Então você adiciona a família em 3D e lá na planta ela também adiciona uma simbologia em planta, né? Ficou bem mais prático esse recurso. Também a questão das placas que já existiam, placas agora todas elas com esse recurso da faixa de vista. Os hidrantes continuam, as bombas também continuam. E aqui na iluminação nós adicionamos mais algumas famílias de iluminação com novos recursos, em que a gente consegue contabilizar, por exemplo, a placa e a luminária de forma individual dentro de uma mesma família. Além disso, né, tem alguns outros parâmetros que nós adicionamos em todas as famílias aqui para melhorar a questão de quantitativo e a questão de representação em planta. A gente adicionou aqui a linha Tigre Fire, a linha Top Fire e que as outras linhas a gente separou para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta de trabalhar com Tigre Fire e Top Fire. Aqui já a gente adicionou essas duas tipologias de tubos. Tupipress aqui nós atualizamos também. O sistema NPT nós deixamos tudo separadinho. O sistema BSP também, né, que são dois tipos de rosca que confundem muita gente aí. E o ranhurado, ou também conhecido como Grooved, agora separado e também com algumas correções nas famílias. Questão de tubulação, nós adicionamos novos anotadores e novos sistemas de tubulação, né? Por exemplo, para o Top Fire e para o Tigre Fire. Adicionamos equipamentos diversos aqui, como por exemplo os filtros em Y, novas válvulas, novos adaptadores, um novo pressostato, nos registros e válvulas, novos registros e válvulas de forma separada, novos elementos para o sistema de SPK, então a gente tem a válvula VGA e o detector de fluxo e o vaso de expansão, os sistemas de SPK aqui com os bicos ascendentes, descendentes, bico em forro e bico em laje, o suporte, né, esse suporte aqui com base na face, é um suporte de tubulação também, paramétrico. Nós temos aqui também os abrigos de GLP, nós temos 2 abrigos de GLP que são paramétricos aqui nesse novo template. As escadas continuam, né, no padrão NBR. Aqui nós temos a parte de simbologia, que a gente vai ver na parte de simbologia em planta. Aqui na parte de SPDA, nós adicionamos todas as famílias de SPDA do template de SPDA. Então agora é possível fazer projeto executivo dentro do template de incêndio. Então nós temos aqui todos os acessórios, ó, como sinalização, suportes,
barra chata, caixa BEP, caixa de inspeção, os adaptadores e conectores, por exemplo, os ATR Insert aqui. Nós temos aqui também as barras na vertical, né, na horizontal e na vertical. Nós temos as barras chatas em formato de duto também. E na parte de GLP também teve um acréscimo considerável na quantidade de famílias aqui dentro. Então agora no GLP Astra nós temos todas as famílias que já existiam no template, que eram só essas aqui, e agora nós adicionamos o sistema PEX, né, com várias outras famílias, todas elas derivadas da Emmet, mas você pode utilizá-la de forma universal, só fazendo tratamento em planilha. E aqui nós temos então, por exemplo, os conectores pigtail, as uniões, né, a questão de roscável para pé, os cotovelos, né. Nós também adicionamos a parte de GLP em cobre, que a gente usa principalmente na parte dos medidores, o sistema em cobre. As válvulas e equipamentos, então aqui nós temos várias válvulas, como as válvulas solenoides automáticas, reguladores de primeiro e segundo estágio, reguladores de pressão, novos manômetros e novas válvulas, além dos novos medidores também. Além disso, aqui nas conexões nós adicionamos novas conexões, novos nipples aqui também, novos bujões, né, tampão bujão. E nós temos agora também aqui no sistema de GLP os suportes. Esses suportes eles funcionam não só para GLP, mas eles também funcionam para tubulação de incêndio, ok? Então você pode aproveitar para os dois aqui. No aço galvanizado nós adicionamos famílias de GLP para aço galvanizado também. E para facilitar a modelagem, já temos alguns grupos pré-configurados de família de GLP aqui. Para você só criar, vir aqui em grupos, modelo, criar alguma instância dele, e aí você joga ele já pronto para o teu projeto. Isso aqui facilita muito a vida, né? E também aumenta a tua produtividade. Temos aqui também uma outra central de GLP parametrizada, sistema de central de gás, né? Para armazenamento de gás. Então agora ficou mais fácil, ela ficou paramétrica em matriz aqui. A gente coloca a quantidade de cilindros no eixo vertical e no eixo horizontal em X e Y. E aqui alguns modelos já pré-configurados, por exemplo, com os medidores. Olhando assim por cima, parece pouca coisa, mas na hora que a gente vem para a planta baixa, aí o negócio fica mais complexo, ok? Não difícil, complexo. Por quê? Porque agora nós temos como um único template, a gente consegue atender todos os estados brasileiros, que nós temos estados que variam, e junto ao template vai uma planilha em Excel mostrando as tabelas de equivalência. Então agora, por exemplo, nos extintores, nós sabemos que os extintores mudam a simbologia nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, em relação aos demais estados. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse extintor sobre rodas, né, de trocar ele aqui para um extintor ABC, ou ABC, ok. Quando eu clico em editar tipo, aqui em editar tipo, eu tenho alguns novos parâmetros, né, que já deu para perceber aqui. Na parte de informação, que é o I do BIM, nós temos aqui as informações de capacidade de extintor, a carga do extintor, todos esses valores aqui vão para o IFC. Nós temos aqui a foto do equipamento, e nós temos aqui a aplicação, a categoria e o tipo de equipamento. Tá? Esses três novos parâmetros aqui são parâmetros para filtro nas tabelas e nos quantitativos, são parâmetros novos que a gente adicionou aqui. E aqui em cima nós temos então, ó, símbolo em planta. Esse campo símbolo em planta é o que vai governar essa representação da legenda em planta baixa. Então, por exemplo, eu tô com o extintor de roda ABC. Vamos falar que eu quero no DF. Então aqui no DF, no Distrito Federal, eu tenho, ó, extintor de rodas ABC. Quando eu clico nele e dou um aplicar, ó, automaticamente ele me mudou a simbologia. Então, eu vou fazer aqui o ajuste de distância dessa simbologia, ó. Então a simbologia já foi alterada pro Distrito Federal. Clicando em editar tipo, eu posso alterar agora, por exemplo, para Pernambuco. Então, pegar aqui extintor sobre rodas ABC. Vou pegar aqui, ó, extintor sobre rodas PQS ABC para Pernambuco. Quando eu dou um OK, ó, pronto, ele me atualizou a simbologia para Pernambuco, ok? E aí, dependendo dos estados, eles vão aparecer disponíveis aqui para que você aplique a determinada simbologia na tua família, ok? Então, essas simbologias paramétricas agora, que você consegue alterar de estado para estado. E o legal é que elas não funcionam somente aqui, clicando em editar tipo. Tem um jeito muito mais rápido de atualizar todo o seu template, por exemplo. Se você baixa esse template e quer trabalhar com Pernambuco. Então, por exemplo, aqui na tabela de extintores, vou pegar aqui lista de equipamentos geral, por exemplo, e vamos pegar aqui os extintores. Aqui, ó, extintor sobre rodas. Aqui no extintor sobre rodas, por exemplo, da classe D, eu posso alterar aqui, ó, simplesmente pela tabela. Então aqui na tabela eu posso alterar, por exemplo, Distrito Federal, extintor sobre rodas classe D ou Pernambuco, tudo pela tabela. Então, ao invés de vir aqui na família editar tipo, eu venho aqui na lista de equipamentos geral e altero aqui, tá? Essa coluna, é só você carregar essa coluna chamada símbolo em planta para tua planilha aqui, né? Ou criar uma nova planilha
de algum determinado equipamento e colocar o campo símbolo em planta, que aqui você consegue personalizar. Então, por exemplo, no acionador manual de alarme, aqui eu tenho a simbologia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Pernambuco e para o Distrito Federal. Se não tem o seu estado aqui na lista, significa que São Paulo atende, que adotam a mesma simbologia de São Paulo. Então não há necessidade de alterar. Agora, se você estiver no Rio de Janeiro, Pernambuco ou Distrito Federal, aí você altera aqui nessas opções. Por exemplo, na parte de iluminação de emergência, então vamos pegar aqui lâmpada de emergência ou luminária. Vamos descer lá para o L. Ó, então aqui na luminária de emergência, alguns outros estados eles variam. Então, por exemplo, aqui nós temos Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Então, algumas dessas legendas elas vão se alterar de estado para estado. E aí você precisa verificar aqui e alterar, né? Mas lógico, quando você estiver fazendo seu projeto, não vai ter toda essa lista gigante aqui. Vai ter só as famílias que você realmente carregou para o teu projeto. E aí fica muito mais fácil de atualizar. Então, um dos recursos mais interessantes é a questão da compatibilidade de estados dentro desse template. Então, eu já mostrei que a gente consegue alterar a simbologia, mas nós também conseguimos alterar as cores de projeto. Existem estados como Santa Catarina, como Ceará, como Pernambuco, por exemplo, que adotam cores diferentes para cada tipo de sistema. Rio de Janeiro também é um desses casos. Então, basicamente, como a gente faz para alterar essas cores? Aqui na aba Vista, eu separei uns filtros. Por exemplo, aqui no Ceará, nós temos um filtro chamado Alarme /SDAI e um outro filtro chamado Tag de placas. Basicamente, o que isso significa? Quando eu olho no meu filtro, ó, ele aparece aqui, ó. Ele vai pegar um parâmetro chamado comentários igual a sigla do estado. Nas categorias aqui desses determinados equipamentos, ele vai capturar essa informação ou essa informação aqui e vai pintar e vai aplicar o filtro nos teus critérios. Então, por exemplo, aqui na aba modelo de vista, aqui no Ceará, clicando em editar, ó, aqui nos filtros eu tenho esse filtro alarme /SDAI. Toda vez que eu marcar numa família o estado Ceará e ele for um detector ou um alarme, ele vai me pintar o elemento de azul, e quando ele for uma tag de placa, ele vai me pintar de verde. Como isso funciona na prática, né? Aqui nos modelos de vista nós temos para todos os estados que mudam as cores. Então, basicamente, vou dar um zoom aqui nos meus sistemas de alarme, ok? E nesses sistemas de alarme, ó, eu vou selecionar todos eles e vou marcar aqui como CE de Ceará. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nos meus acionadores. Como eu já tô com o modelo de vista aplicado do Ceará, ele vai me pintar todos esses sistemas dessa cor. Por quê? Porque aqui no editar tipo, nesses parâmetros aqui de categoria, ele atende ao meu critério de alarme, e no meu critério aqui de comentário de instância, ele me atende também ao critério da sigla do estado, que é Ceará. Então, assim, ele faz a pintura do meu elemento em planta, ok? Aí, caso seja outro estado ou você queira personalizar, eu clico aqui em editar tipo e em filtros eu simplesmente altero as cores desejadas, né? E eu posso criar novos filtros também. Para criar novos filtros, eu vou pegar, por exemplo, um filtro base, que é o Ceará, alarme /SDAI, duplico ele e altero aqui os meus critérios de categoria para os critérios desejados. Por exemplo, tem estado que a iluminação é uma outra cor. Então aqui eu ia criar um filtro para capturar esse critério de iluminação, ok? Com isso nós conseguimos compatibilizar esse template para todos os estados brasileiros, ok? Essas são algumas das novidades. Aqui na parte de símbolos soltos em planta, então na aba Anotar Símbolos, nós temos todos os símbolos aqui separados por estados que são diferentes. Por exemplo, Distrito Federal, vou digitar aqui DF. Então, olha, aqui eu tenho toda a minha simbologia do Distrito Federal. Posso selecionar qualquer uma delas aqui. E elas estão todas soltas aqui, né? E algumas simbologias, elas inclusive são paramétricas. Por exemplo, esse de símbolo de descida, se eu alterar para, por exemplo, 0.05, seria 50 milímetros, ó, ele altera o meu anotador aqui. Aqui nós temos também dos detectores do Rio de Janeiro, né? Então, falando em detectores, alguns estados têm alguns detectores diferentes. Então, por exemplo, Pernambuco, se eu não me engano, Pernambuco tem esses 4 detectores aqui. Pernambuco tem esse aqui, que é o termovelocimétrico. Esse aqui, se eu não me engano, é Distrito Federal. E esses em roxo são do Rio de Janeiro, ok? Então, são detectores que nós não temos nos outros estados.
Não que não tenha, mas que nas normas de simbologia elas não estão representadas graficamente. Aqui no SPDA nós temos as famílias com simbologia. Lembrando que você pode clicar em editar tipo, né? E na legenda dela você pode alterar essa legenda, né? Então, na questão de legenda em planta, você simplesmente pode alterar o símbolo se desejado. Ou, para ficar mais fácil, você simplesmente aplica o elemento sem simbologia, né? Então, para desativar qualquer simbologia, é só você desmarcar aqui a escala e pronto, ó. Ele desativa a simbologia do equipamento. Isso vale para todo equipamento. Ah, eu quero ativar a simbologia de volta. Só ativa aqui, por exemplo, essa 1 para 100 e aí ele volta aqui a aparecer. Posso alterar a escala desmarcando uma e marcando a outra. Pronto, e tá resolvido. No caso do SPDA, nós temos só essa simbologia, né? Ela não é alterada. As outras simbologias de SPDA, elas estão soltas aqui, então você pode adotar como você quiser as simbologias, tá bom? Nós temos aqui a questão, algumas representações, por exemplo, do Distrito Federal do Capitão Franklin, nós temos ele sendo paramétrico também. Ainda falando sobre as placas, então, por exemplo, vamos pegar aqui qualquer placa, pegar essa placa aqui, ó. Na minha faixa de vista, certo? Deixa eu desabilitar aqui meu modelo de vista. A minha faixa de vista, ela tá com topo a 3 metros e o meu plano de corte a 1,60. Essa minha placa, ela tá instalada a 1,80, certo? Então, se eu altero minha faixa de vista, por exemplo, minha faixa de vista aqui eu vou colocar 1,65 no topo. Meu plano de corte 1,60, eu ainda enxergo a minha placa, mesmo que ela esteja acima do topo da minha faixa de vista. Se eu altero aqui, por exemplo, para 2 metros, e aqui na minha faixa de vista para 1,80 no corte, e aqui eu vou deixar como 0 também, ele continua aparecendo. Então, como que nós fizemos aqui nessa família? Basicamente, quando você olha no 3D, repare que ela aparece com um risco aqui embaixo. Esse risco é uma linha invisível. Então, toda vez que eu for inserir uma placa, então, cliquei aqui para criar uma placa nova. Lembrando, você tem que colocar aqui, ó, ou você deixa habilitado colocar na face, né? Se você colocar no plano de trabalho, também funciona, tá? Ou colocar na face ou no plano de trabalho. E aqui no lado direito, ó, a altura de instalação. É esse o valor que você vai alterar para a instalação da sua placa. Então, por exemplo, aqui ela está instalada a 1,80 m. Eu posso alterar, por exemplo, para 2 metros. E aqui no meu nível da tabela, é no nível 00, né? Então aqui no meu nível 00, ele vai ficar sempre como elevação do nível 00. E na minha altura de instalação é a altura de instalação da placa. E aí eu simplesmente clico aqui e pronto, ela está instalada. Vou colocar ela do lado aqui só para vocês verem no 3D a questão das alturas, ó. Então ela está em 2 metros. Se eu altero ela para 1,80 de volta, pronto, ela volta para 1,80. Essa elevação do nível, ela sempre tem que ficar zerada em relação ao nível que você está trabalhando, né? Por exemplo, pavimento térreo, pavimento 1, 2, 3. E aí o que vai dar o offset em relação ao nível é a altura de instalação, ok? Com isso, nós conseguimos driblar o problema das faixas de vista dentro aqui do Revit, ok? Então, basicamente, são esses os principais recursos. Depois nós vamos, de forma detalhada, mostrar cada recurso. Então, por exemplo, como converter de São Paulo para Minas Gerais, que é ali na tabela dos equipamentos da série E, né, das placas da série E, que é a série de equipamentos, a ordem, se eu não me engano, a partir da E6, ela muda, ela pula uma, porque ele coloca duplicado o símbolo de extintor, né, com extintor numerado. Então aqui nas tabelas, nós temos as tabelas de placas, e nas tabelas de placas, basicamente, nós temos aqui o código da placa. Esse código da placa, quando eu clico em qualquer placa em editar tipo, repare que o nome da família é um nome diferente agora. Não é o código que aparece aqui. E no meu tipo, eu tenho que estar como S1, 12 metros. Nas legendas, nas tags, o valor que ele vai capturar é esse valor aqui, ó, código da placa. Nós estamos elaborando já umas rotinas em Dynamo para atualizar isso de forma automática, mas por enquanto é aqui que você vai alterar. Então, por exemplo, eu quero alterar a S1. Então aqui é a S1, eu vou alterar ela para SX. Pronto, alterei, dei um OK. Agora, ela me aparece aqui, ó, SX, ok? Mas nesse caso a gente volta para S1. E aí esse é o valor que vai aparecer na tag, ó. Então aqui ela tá com um símbolo em amarelo, porque tem alguns estados que pedem em amarelo essa simbologia. E aqui repare que as nossas tags de placas, elas estão utilizando o padrão ABNT. Então, para cada altura de instalação é uma representação diferente. Então, quando vocês olham aqui
nas propriedades, nós temos, ó, placa circular. Essa aqui é uma placa retangular, mas para placa circular instalada numa altura inferior, nós temos todas essas opções. Para uma placa circular na altura intermediária, nós temos todas essas opções. E o mesmo vale para a placa circular em uma altura superior. No nosso caso, como ela é retangular, eu vou descer aqui até retangular. Todos os estados geralmente vão adotar a placa, formato dela, e superior. Eles vão adotar só as simbologias de nível superior lá da NBR, ok? E aí nesse caso, por exemplo, eu vou adotar a vermelha, beleza? Ele me adicionou aqui a vermelha. Essa chamada de detalhe, eu posso desativar ela desmarcando aqui a chamada de detalhe, ou deixar ela marcada, e aqui nós precisamos alterar essas cores aqui, né? Por exemplo, de verde para a cor do teu estado. Nos modelos de vista isso está configurado, né? No Ceará é verde, então por isso que aqui tá como verde. Mas se eu quiser alterar isso aqui, eu venho em gerenciar, e aqui nos estilos de objeto nós temos, ó, objetos de anotação, e aqui eu tenho os identificadores de dispositivos de comunicação. No caso ele está em preto. Mas se eu venho aqui no meu VG, nas categorias de anotação e dispositivos de comunicação, ó, ele está em verde. Se eu alterar para preto ou para vermelho, vamos alterar para vermelho aqui, ó, ele troca para cor vermelha, ok? Então, cliquei no... meu objeto está com uma cor diferente, clico nele, vejo qual que é a categoria que está nesse objeto, venho aqui no meu modelo de vista, né, se tiver algum modelo de vista aplicado, né, por exemplo, Ceará, clico aqui em modelo de sobreposição VG editar, e verifico quais configurações nós temos aqui. Se, por exemplo, tiver sem modelo de vista, você só digita VG, categoria de anotação, e verifica que, por exemplo, nas categorias de anotação, que nem vocês acabaram de visualizar, ok? Da parte de recursos, né, parece pouca coisa, mas na hora de fazer família a família, fazer a curadoria de famílias, né, de sistemas, sites de fabricantes, inserir as informações aqui, é uma novela que levou muitos e muitos meses. Pra não dizer que foi um semestre inteiro. Então aqui nós temos esses códigos, ok? Nas folhas aqui, nas tabelas gráficas, nós temos aqui então alguns novos recursos também. Que na tabela de dispositivos nós colocamos as fotos dos equipamentos, ok? Nós temos foto da central, foto dos detectores, foto dos avisadores sonoro e visual, dos extintores também, nós colocamos, dos sistemas de hidrante e mangotinho. E essas tabelas aqui elas são geradas de forma automática. Nós temos as tabelas manuais e as tabelas automáticas, né? Nas folhas nós também colocamos as folhas de memorial do Distrito Federal, ok? Lembrando que isso aqui, pessoal, fazer no Revit é coisa de preguiçoso, tá? O ideal é que você faça isso aqui no Word, né? Teve uma pessoa que me pediu uma vez, ficou literalmente me perturbando um mês para fazer essa família aqui. Eu não via necessidade nem lógica nenhuma de fazer isso direto no Revit, porque ele não vai puxar parâmetro nenhum aqui de projeto. Mas enfim, fiz e tá aqui. Na parte de tabela gráfica, então, né, a gente já viu os resultados. Parte de tabelas quantitativas, nós temos então todas as famílias. E agora a vantagem é que com uma tabela de múltiplas categorias, ok? Então com uma tabela de múltiplas categorias nós conseguimos filtrar todos os elementos, né? Então, por exemplo, ó, dispositivos de alarme de incêndio e nós temos dispositivos de iluminação, por exemplo. Eu consigo colocar esses dois dispositivos de categorias diferentes numa mesma tabela, utilizando a tabela de multicategorias, porque simplesmente nós adicionamos esses parâmetros universais aqui, né? Que são aplicação, categoria, tipo de equipamento e, por exemplo, linha do fabricante. Esse demarcador aqui são aquelas tags que a gente coloca, por exemplo, na hora de fazer uma tubulação, né? Por exemplo, para cada acessório, né? Uma curva, um joelho, um T, nós temos um número, 1, 2, 3. É nessa ID marcador aqui que você vai colocar o valor dele. E aí depois nas tabelas esses valores aparecem, ok? Então, por exemplo, para exportação DXF ou DWG, aqui na aba de legendas, como o Revit ele não exporta imagem dentro do arquivo DWG, né, ele vai criando os arquivos por fora do arquivo DWG, nós temos aqui também na aba de legendas, por exemplo, a legenda de símbolos. E aqui nas legendas de símbolos, aí sim, eles são todos desenhos. E como eles são desenhos, eles são exportados como DWG. E aqui tem todos, certo? Mas você pode colocar apenas a simbologia desejada. E aqui em anotar símbolos, nós também conseguimos puxar outros símbolos. Então, por exemplo, vou digitar DF. Aqui em DF, ó, alarme manual. Ele aparece assim. Eu desmarco as escalas que eu não quero. E pronto.
Agora eu tenho essa minha simbologia e eu posso colocá-la aqui que ela vai exportar como DWG ou DXF, né? Porque nós temos, por exemplo, para RJ, Rio de Janeiro, alguns outros símbolos com outras cores, né? Então, por exemplo, ó, esse é avisador audiovisual, ele é roxo. Então, se eu quiser colocar ele, ó, eu só venho em símbolo, puxo ele para cá, coloco ele na respectiva planilha, né? Que no caso aqui ela é de alarme, né? De avisadores de alarme que, se eu não me engano, está na terceira ou na quarta coluna. Aqui, ó, na terceira coluna. Então, por exemplo, ó, avisador tipo sirene. Ou tipo alto-falante, ó, avisador audiovisual. Aí eu colocaria esse símbolo no lugar desse símbolo em DWG, ok, pessoal? Então, basicamente, né, são esses os recursos principais do template. Aqui no canal nós vamos divulgar, né, os outros recursos que nós formos atualizando ou que seja necessário, que haja dúvida entre os alunos. E espero que vocês gostem. Se você tem interesse em adquirir esse template atualizado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, um grande abraço, desejo desde já ótimos projetos e se você já é aluno, não esqueça de entrar lá no nosso grupo de suporte e de colaboração dos alunos, né? Lá na nossa comunidade do Template PCIP 2026, ok, pessoal? Então, um grande abraço e nos vemos em próximas oportunidades.